Olá, tudo bem com você? Comigo tudo jóia. Sou o Frei Mário Oliveira da Missão Franciscana Independente. A partir de agora, juntos novamente, eu e você, para mais um dos nossos Papo de Fradinho. Antes de começarmos, é claro, eu quero saudar cada um de vocês que assiste aos nossos vídeos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olha, esse dia 13 de junho é um dia muito importante e ele é comemorado em Portugal e no Brasil como sendo o dia de Santo Antônio, um dos santos mais populares da Igreja Católica. É também a data de morte de Santo Antônio, que ocorreu em Pádua, na Itália, no ano de 1231, exatamente nesse dia, 13 de junho. Mas outros fatos também ocorreram neste dia, em todo o mundo, entre os quais eu selecionei alguns para trazer aqui a vocês. Em 1808, por exemplo, quando foi criado o Jardim Botânico no Rio de Janeiro. Em 1859, o presidente do México, Benito Juárez, ele declarou propriedade nacional todos os bens da igreja. Em 1888, nascia Fernando Pessoa, o grande poeta português. Em 1964, aqui no Brasil, era criado o Serviço Nacional de Informações, o SNI. E, infelizmente, em 1981, morreu Amácio Mazzaropi, o popular Mazzaropi, cineasta e comediante brasileiro. Mas isso não é o tópico do nosso vídeo de hoje não, viu? Eu quis apenas trazer para vocês a importância no mundo desse dia 13 de junho. Mas vamos lá, vamos ao nosso tema. Será que você que nos acompanha sempre aqui no nosso canal Papo de Fradinho, saberia me dizer qual é a diferença entre a Santa Ceia protestante e a Eucaristia católica? Não? Então me permita, neste nosso encontro, te explicar. Apesar de parecer ser a mesma coisa, existem diferenças imensas e intransponíveis entre uma e outra. Em ambas as celebrações tem pão, tem vinho, tem orações, tem respeito máximo ao momento, mas o que ocorre na Eucaristia católica vai muito mais além da lembrança evangélica, já que verdadeiramente o que ocorre na missa é um milagre. Isso porque foi dada à Igreja Católica, e só a ela, a autoridade da sucessão apostólica para poder fazer a Eucaristia. Mas antes de explicar mais detalhadamente sobre isso, eu preciso aqui esclarecer aos meus irmãos separados protestantes de que não estou neste vídeo criticando atitudes ou crenças de senhor ninguém, apenas mostrando a verdade dos fatos. Verdade esta que mesmo que alguém, por questões de discordância teológica, possa vir a negar, no fundo, são incontestáveis. E até mesmo o pai da reforma, o Martinho Lutero, nunca negou isso. Pelo contrário, ele até levou para dentro da reforma este momento, o momento da Santa Ceia, mas deixando claro que a transubstanciação era um milagre que apenas a Igreja Católica, exatamente por deter a sucessão apostólica, tinha condições de realizar em sua plenitude. Mas voltemos ao nosso tema. Nas igrejas protestantes, o momento da Santa Ceia é um memorial, uma lembrança de um fato que ocorreu entre Jesus e seus apóstolos. E por isso, essas igrejas relembram uma vez por mês, ou em algumas datas específicas, celebrações importantes para suas igrejas. E não é vista senão como uma forma de lembrar a última ceia de Cristo. Isso nada é mais senão, como eu falei, uma lembrança. E por ser apenas uma lembrança, algumas denominações protestantes até mesmo chegam a deturpar a própria palavra escrita e substituem o vinho por suco de uva e o pão ázimo, que é um pão não fermentado, pelo pão comum,
adquirida em qualquer padaria. Ainda assim, não podemos negar que, mesmo sendo apenas uma lembrança, não deixa de ser um instante de muita fé, um momento de beleza ímpar e de reflexão. Contudo, sem deixar de ser apenas uma lembrança, um momento meramente simbólico e que os próprios protestantes reconhecem que não há presença real do Cristo ali. Já na missa católica, a Eucaristia é celebrada todos os dias e em todas as missas, e não é apenas uma lembrança. O pão que é preparado especialmente para o ato, e que aqui está, ele, apesar de ser feito num formato assim, circular, este era o formato dos pães da época, ainda hoje, aliás, até hoje, né, ele é fabricado em países do Oriente Médio exatamente num formato, né, circular. Só que aqui nós celebramos com ele em o que chamamos de partícula, que é um pedaço do pão, o pedaço que é distribuído às pessoas. Tá? Eu estou manipulando aqui essa hóstia, mas avisando, logo deixando claro que ela não está consagrada. Tá? Aqui é apenas um pedaço de pão, sem fermento, só de água e trigo. Não está consagrada. Se ela estivesse consagrada, eu aqui não poderia estar a manipulá-la. Tá bom? Por ser o corpo de Cristo encarnado nela, transubstanciado nela. Ok? Bom, dito isso, para deixar bem claro, como eu disse, o pão, a hóstia, que é usada na Igreja Católica, é totalmente livre de qualquer outro ingrediente, como sal, por exemplo. Ela é fabricada apenas com trigo e água. E é por isso que é chamado, como sempre foi, de pão ázimo. E o vinho jamais poderá ser substituído por suco de uva. Isso em obediência e respeito total ao que está lá escrito na Santa Escritura, na Bíblia Sagrada. E igualmente, por plena obediência às Escrituras, é que pela tradição da sucessão apostólica são transformados esses elementos no corpo e sangue de Jesus Cristo. E é a isto que se dá o nome de transubstanciação. Ou seja, quando a matéria orgânica continua sendo a mesma, tendo a mesma aparência, mas a substância muda, passando a ser Jesus vivo e presente naquele momento ali. E foi exatamente isto que o próprio Martinho Lutero lá atrás deixou bem claro, quando afirmou que a reforma protestante, por não ter sucessão apostólica, jamais poderá fazer essa transubstanciação. Naquele dia, reunido com seus discípulos queridos, Jesus não disse: esse pão representa meu corpo, ou este vinho representa meu sangue. Mas o que ele deixou bem claro foi, abro aspas, isto é o meu corpo, isto é o meu sangue, fecho aspas. E logo instituiu a sucessão apostólica, ao anunciar e determinar, abro aspas, fazei isto em memória de mim, fecho aspas. E é por isso que só sendo um padre, para poder realizar a transubstanciação. E por quê? Porque, como eu falei, pela sucessão apostólica na Eucaristia, o padre está agindo em persona Christi, ou seja, na pessoa de Cristo, já que lá atrás, pela sucessão apostólica, ele recebeu a autoridade para fazer isso, e que ele foi passada desde aquela Santa Mesa e que vem assim até os dias de hoje. Jesus, eu repito aqui, disse, fazei isto em memória de mim. E todos os apóstolos então obedeceram. Eles impuseram as mãos
sobre outros homens, que por sua vez fizeram o mesmo com outros homens. E assim tem sido por mais de 2000 anos. E essa corrente jamais foi quebrada um dia. E é por isso que o Papa é o sucessor direto de Pedro. Os bispos são sucessores dos apóstolos que repassam esse poder da transubstanciação diretamente aos padres, exatamente como os apóstolos, naquela época, transmitiram o mesmo poder aos seus discípulos. Entendeu agora por que a transubstanciação só acontece na Igreja Católica? Entendeu agora o porquê do próprio Martinho Lutero ter deixado claro que uma das principais coisas que jamais a Reforma Protestante poderá realizar é a transubstanciação? Exatamente pelo fato de que a Reforma não recebeu o poder da sucessão apostólica. E é por isso que em todas as igrejas protestantes, o momento da ceia, mesmo que possa até parecer igual, não é e jamais será a mesma coisa. Já que, como todos nós sabemos, parecer não é ser. O momento em que nos apresentamos diante da mesa de Cristo para participarmos da sua ceia é um momento solene, que exige total arrependimento, conversão e principalmente respeito. Claro que as igrejas dos nossos irmãos protestantes têm sim esse cuidado, um cuidado a mais para com o momento da Santa Ceia. Muitas delas exigem até que a pessoa seja batizada e que esteja em comunhão com a sua comunidade. Ou seja, também nelas existe uma referência e uma reverência, mas o sentido é diferente. Enquanto que na vida protestante, o instante da ceia é um memorial, uma lembrança, na vivência católica, a ceia é o sacrifício vivo do Cristo instituído e renovado a cada Eucaristia. A Eucaristia é, sem qualquer dúvida, o maior presente que Jesus nos deixou, já que é por ela que ele pode renovar-se junto a nós, já que nela é o próprio Cristo, tal qual fez há 2000 anos, a se entregar a nós em alimento. Abro aspas. Tomai e comei, este é o meu corpo. Tomai e bebei, este é o cálice com o meu sangue. Fecho aspas. É lindo, né? Muito. Termina aqui mais este nosso Papo de Fradinho, rogando para que Deus Todo-Poderoso, nosso Criador, tenha compaixão e muita misericórdia de cada um dos nós aqui, na terra, filhos teus. Que Ele perdoe os nossos múltiplos pecados e que pelo seu divino Espírito Santo sejamos todos abençoados para que possamos seguir iluminados e felizes. Agora o que eu quero, como sempre, é te pedir que nos deixe o seu like e que, se for inscrito aqui no nosso canal, aproveita agora, vem, comente, toque no sininho. Não se esqueça dos meus pedidos e olha, eu faço isso todo santo dia, para que você compartilhe esse nosso canal Papo de Fradinho com todos os seus amigos, seus familiares. E claro que também não deixe de assistir os nossos vídeos por inteiro, isso é muito importante. Então, que agora você fique com Deus e até o nosso próximo vídeo. Paz e bem.